Muito bem, para você ligado aqui no nosso canal, presta atenção. Tem tiro, porrada e bomba na tela do A Bordo Notícias. Trump confirma encontro com Lula e sinaliza negociação de tarifas. Alto funcionário confirmou que reunião entre os líderes está agendada para o fim da tarde deste domingo. Ai, meus queridos. Tem gente xingando o Eduardo, dizendo que tudo que o Eduardo fez não valeu de nada. Tem gente xingando o Paulo Figueiredo, dizendo que tudo que o Paulo Figueiredo fez não adiantou de nada, que Lula vai dar um chapéu no Donald Trump, que Lula vai voltar dessa reunião com tudo, vai tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes, vai tirar as sanções aí, os vistos cancelados das autoridades brasileiras. Aí eu pergunto pra você, esse povo parece que no lugar do cérebro eles têm esgoto, não é? Porque o que Lula fez pra Trump gostar tanto dele assim? O porquê que Lula está com essa moral lá em cima com Luiz Inácio Lula da Silva? Sabe por quê? Que você não encontra a resposta? Sabe por que você não encontra respostas? Porque não existe essa moral com Donald Trump. Não existe essa moral com Donald Trump. Ele deu uma entrevista e eu quero mostrar aqui para você rapidinho. Olha o que Trump disse e aí sim nós vamos analisar tudo isso daqui. Presta atenção nesse vídeo. Aí está o repórter da CNN, os dizeres ali, né? Lula e Trump se reúnem na Malásia nesse domingo, Brasil e Estados Unidos. Presta atenção aqui, presta bem atenção, olha só. Donald Trump conversou com repórteres a bordo do Air Force One e ele disse que poderia rever o tarifaço contra o Brasil caso as condições certas fossem alcançadas nas relações com o governo brasileiro. Opa, o que o Trump falou? Nas condições certas. Ou seja, ô Trump, você pode tirar aí as taxas, por favor? Dá pra tirar as taxas? Aí sabe o que o Trump falou? Dá, claro que dá. Nas condições certas. O que é isso, meus queridos? Não é brincadeira não. Vamos continuar aqui. Olha lá. Você vai se encontrar com o presidente do Brasil nesta viagem? Foi uma pergunta. Ele vai, rapaz, ele vai na Malásia, acho que vamos nos encontrar sim. Acho que vamos nos encontrar sim. Nos encontramos brevemente na Assembleia Geral da ONU. Pouco antes de eu discursar. Eu não havia teleprompter. Ele insiste em falar nessa porcaria desse teleprompter, né? Eles não deixaram meu teleprompter funcionar. Ó! Agora eu me liguei o porquê que o Trump insiste em falar desse teleprompter. Eu tinha visto esse vídeo umas 2 vezes para poder entender o assunto e agora eu me liguei, meus queridos. Presta atenção. O que acham disso? Mas eu fiz um bom discurso mesmo assim. Boa viagem a todos. Você viu, né? Ele já deu uma desviada de falar de Luiz Inácio Lula da Silva, foi falar de teleprompter e já, se esquivou de lado e boa viagem a todos. Vamos lá. Você sabe que aqui o teleprompter do Trump parou. O Trump, ele tá revoltado com esse teleprompter porque ele acredita que foi de propósito, né? O que é o teleprompter, Fábio? Deixa eu explicar para você. O presidente ou o orador, qualquer pessoa, traz as suas folhas, tá bem? Traz as suas folhas. E aí ele coloca num aparelho ali, o papel sulfite, né? O documento. E esse aparelho tá na tribuna. Aí você já viu aquelas, deixa eu colocar aqui, é nada mais que umas telinhas mesmo. Mas pra você fica transparente, tá bem? Pra você fica transparente. No púlpito, você já viu 2 telinhas assim? Microfone e tem 2 telinhas de acrílico. E aí ele coloca essa parada ali
E aí ele vai passando o discurso dele e o teleprompter, tanto quando ele olha para cá ele vai lendo, como ele olha para cá ele vai lendo. Ou seja, segundo as palavras do Donald Trump, boicotaram o teleprompter dele. Para quê? Para ele ficar perdido, para ele ficar parecendo um velho gagá na hora de discursar lá na ONU. Para ficar igual o Biden, lembra? Mas com o Trump não rolou. Com o Trump não é assim não. Presta atenção, ó. Before I went on and there was no teleprompter. They didn't allow my teleprompter to work. How about that one? But I gave a good speech anyway. Que acham disso? Eu fiz um bom discurso mesmo assim. Boa viagem a todos. Não, calma! Você não falou do Lula, presta atenção. Have a good trip, everyone. Você está aberto a reduzir as tarifas sobre o Brasil? O repórter foi direto. Yeah, under the... Sim! Nas circunstâncias certas, claro! Ah! Então, meus queridos, porque assim, ó, eu vou falar um negócio aqui pra você, eu não entendi nada, porque eu vi a Globo, eu vi a Globo News, eu vi a Dani Lima, eu vi a galera defendendo de que, ó, pintou um clima, tá tudo bem, tá tudo certo. O Trump olhou pra cara do Lula, encontrou ele por 30 segundos e falou agora, I love you, Lula. Obviamente que não, né? Só petista, otário, pra cair num papo desse. Tá achando o quê? Tá achando que a gente, nós, os brasileiros, você que se informa de verdade, tá achando que a gente é o quê? Idiota? Idiota? Será que petista? Será que essa turma realmente acredita que rolou um clima entre Lula e Donald, entre Trump e Lula? Será que rolou? Será que rolou uma petroquímica, como diz aí o descondenado? Aí eu te pergunto, a troco do quê? De ter se esbarrado com o Lula e de repente ter feito um comentário, nossa, esse teleprompter tá zoado, hein, o presidente brasileiro. Tá esquisito esse teleprompter, né? Ah, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Vocês acham que o Brasil é o quê? É um verdadeiro circo? Vocês podem até fazer do Brasil um verdadeiro circo. Mas, de fato, o nosso Brasil não é um circo, não. Não, vocês tenham mais responsabilidade ao lidar com umas coisas aqui relacionadas ao Brasil, pelo amor de Deus. Vocês tenham mais responsabilidades. Vocês estão lidando com uma das maiores nações do mundo. Sejam mais responsáveis na hora de levar informação pro povo. Só quer enganar o povo. O povo não é burro mais a esse ponto, ô Lula, ô turma do PT. Ô Globo News, ô turma aí de todos esses jornais aí da velha mídia. Não, claro que não. Claro que não, de jeito nenhum. O povo não é mais tão otário assim pra cair na conversa de malandro, não. E nem muito menos vocês enganam. Vocês querem enganar quem com essa conversa fiada? A quem vocês querem enganar? A quem vocês querem enganar? Obviamente, vocês ouviram o que o Trump disse? Claro, vou tirar as taxas do Brasil, sim, presta atenção, nas condições corretas. Olha aqui, nas condições corretas, ou seja, isso ele já falou há muito tempo. Quando ele mandou a carta, o que o Lula disse? O que o Lula disse quando ele mandou a carta? Perdão, o Trump. O que o Trump disse? Essas tarifas, elas podem serem alteradas tanto para mais quanto para menos. E se vocês taxarem o Brasil, nós também iremos, se vocês taxarem os Estados Unidos, nós iremos também taxá-los novamente. Ou seja, essa condição para que as condições que o Trump deu, obviamente, ele deixou claro que sim, ele já respondeu essa pergunta. Tem condições, meu amigo. Não é só olhar pra minha cara, apertar minha mão e vai com Deus, não. O problema é que eles não divulgam o que o Trump quer. Eles estão dizendo, olha só, na reunião com Trump, Lula pretende abordar 3 assuntos sensíveis. É só isso daqui que eles divulgam. Eles não mostram o que o Donald Trump quer. Houve aqui um jornal que falou, tá bem? O que o Trump deseja.
O Trump tocou no assunto de liberdade de expressão, o Trump tocou no assunto das Big Techs que eles ficam censurando aqui no Brasil, tá bem? E, meus queridos, segundo aqui o portal Metrópolis, o presidente Lula prepara, né, para um encontro nada trivial com o Trump, esperado para acontecer nesse domingo, dia 26, na cúpula da ASEAN, na Malásia. Fontes próximas ao presidente disseram à coluna do portal Metrópolis que o chefe do executivo brasileiro deverá abordar 3 temas sensíveis. Um deles é referente às sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky e a revogação dos vistos de autoridades aí que são os ministros. Outro assunto a discussão será o tarifaço, o aumento de 50% nas taxas de exportação que afeta o setor produtivo brasileiro. Lula quer alinhar com Trump uma forma de minimizar os impactos e melhorar as condições para a evolução do comércio bilateral. Tá aí, meus queridos, para você que está ligado aqui na programação do Abordo Notícias. E aí? Quem é só eu ou você também está aí na expectativa de uma belíssima de uma reunião magnífica? Você também está na expectativa de uma reunião magnífica entre Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente americano Donald Trump? Pois é, presta atenção. Olha quem vai estar presente na reunião. Olha quem vai estar presente aí nessa reunião. Rapaz, o zoom aqui tá zoado. Mas vamos lá. Olha quem vai estar presente, tá? Nada mais, nada menos do que linha dura contra a esquerda. Ele, Marco Rubio, ele vai estar presente na reunião com Luiz Inácio Lula da Silva. E agora, petistas? E agora, seus comunas? Sabe quem é esse cara? Esse cara, ele é o secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Foi ele quem liberou as sanções aí contra o ministro Alexandre de Moraes. Foi ele quem retirou o visto de autoridades brasileiras, ministros da Suprema Corte, ministros do governo de Lula, e entre outras e outras personalidades brasileiras. É ele o homem responsável por sapecar a caneta para cima de algumas autoridades brasileiras, tá? E ele também estará presente nessa reunião. O Marco Rubio, ele já conversou com o chanceler brasileiro. Foi ele que agendou aí esse encontro, né? Para todos aí se encontrarem. Mandar um abraço todo especial pro meu querido Claudecir. Ele é de Taquaritinga, São Paulo. Valeu, diz ele que é muito fã do canal. Um abração, meu querido. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Então, linha dura ali estará lá. Marco Rubio, para quem não sabe, ele é de origem cubana, tá bem? Ele que está liderando em alguns aspectos aí essa situação aqui na América Latina, tá bem? Ele que está juntamente com o Trump explodindo tudo contra o narcotraficante Nicolás Maduro, o amiguinho de Lula, né? É exatamente Marco Rubio, que é de origem cubana, como eu disse para vocês. Ele também é responsável, tá? Ele sendo dissidente, os pais dele são dissidentes aí da Colômbia, né? Ou seja, são colombianos que deixaram a Colômbia e foram para os Estados Unidos, e de lá passaram a ser grandes críticos aí do regime cubano. E esse cara que quer democracia não só em Cuba, na Venezuela e no Brasil, em toda a América Latina. É um cara meio que especialista, conhecedor aqui do que acontece na nossa querida América Latina e principalmente, meus queridos, Cuba, Venezuela, Colômbia, Brasil também. Você sabe muito bem que o Donald Trump está avançando aí em alguns aspectos aí em relação à nossa querida América Latina, e ele botando pra quebrar. E, meus amores, vem muita coisa por aí.
tá bem? Vem muita coisa por aí. Inclusive, sobre essas informações, eu quero destacar a próxima matéria, a próxima reportagem aqui para você. Está comigo? Então, por favor, já mete o dedo no like, compartilha, vai comentando 16. Exatamente. Você não ouviu errado não, comenta 16. Não é nenhum número de partido político, não. É apenas o tempo, né, que nós estamos aqui falando desse assunto, 16 minutos, e eu quero que você sapeca aí um 16 e comenta, né? Deixe seu comentário, o que você acha. Trump vai ceder a Luiz Inácio Lula da Silva? O que Lula terá que oferecer para que Trump retire as sanções contra o Brasil? Olha aí, fazendo piadinha de novo, né? Lula, sobre o aniversário, Trump pode comer um pedacinho de bolo. Lula vai completar 80 anos na próxima segunda-feira, dia 27, durante um encontro de países na Ásia em meio à aproximação com os Estados Unidos. Olha só, hilário isso, né? Portal Metrópolis está destacando isso. Diante da aproximação com os Estados Unidos, né? Eu quero ver essa aproximação. Rapaz, esse domingão vai pegar fogo, tá bem? Esse domingão vai pegar fogo! E, obviamente, o meu canal estará aqui te contando exatamente tudo para você ligado na programação aqui do nosso canal. Então, segundo o Lula, vai ter bolinho, né? É muito cuti-cuti para um homem só, né, minha gente? É muita ladainha para um cidadão só, né? É muita ladainha para um cara só, gente. Esse Lula é só falar merda, né? E você me desculpa, né? Você que tá beirando os 80, não é isso? Mas esse daqui não só ele não só ganhou idade, né? Esse aqui envelheceu, isso aqui é ultrapassado. Também não estou dizendo que você que acompanha o meu canal, que tem aí próximo aos 80 anos, mas depender das tuas ideias também, tu pode ser um ultrapassado, não é? Esse é o problema, né? Luiz Inácio Lula da Silva envelheceu tudo, corpo, mente, envelheceu na idade, 80 anos, isso tá ultrapassado, não só pela idade, mas pelos seus pensamentos, né? Seus pensamentos autoritários. Olha só, vamos lá. Tem mais informações aqui para você que está ligado no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Então a gente já falou sobre isso daqui, mas vou dar só uma reforçada. Olha aí, Lula falará sobre punição a ministros do STF em conversa com Donald Trump. O presidente brasileiro disse que tem a intenção de tocar no assunto por considerar injustas as punições aos magistrados. É mesmo? Não me diga, menino, que você acha injusto. Pois é, eu nem percebi, né, que você não gostou disso. Eu acho que ninguém, né? Ninguém, absolutamente ninguém percebeu, viu, Lula? Ninguém percebeu que você não gostou, tá bem? Então, minha gente, tá aí então. Mas, em meio a tudo isso, eu preciso te lembrar disso daqui. Vou até pôr música braba aqui, ó. Presta atenção. Na tela do Abordo Notícias. Os Estados Unidos analisará nomes de mais autoridades brasileiras para revogar visto americano. O Departamento de Estado dos Estados Unidos analisará nomes de mais autoridades brasileiras para a revogação de visto. Peraí, eles não estão no meio de uma negociação com o Brasil? Não é a esquerda que está toda soltando fogos? Não é alguns também da direita, olha aqui minhas aspas, tá bem? Alguns da direita que estão por aí atacando atacando Eduardo Bolsonaro. Ele está lá nos Estados Unidos, obrigado. Tem gente aí xingando o Eduardo, xingando o Paulo Figueiredo, tá bem? Só que aí, meus queridos, olha isso. Qual a necessidade nos Estados Unidos? Isso aqui foi o seguinte, eles pediram para que o Eduardo, junto com o Paulo Figueiredo, apresentasse novos nomes. Ai, que vontade de tirar o visto americano de uma autoridade brasileira. Então me dá os nomes, me dê os nomes, meninos, me dê os nomes.
que o Marco Rubio tá doidinho para meter a caneta para cima. E aí o que aconteceu? Eles forneceram os nomes de mais autoridades brasileiras. Obviamente, sobretudo, né, pelo menos o que a reportagem deixou claro, a reportagem aqui do portal Metrópolis, é que eles, né, não deram certeza, né? Não quer dizer que vão sancionar todos que o Eduardo colocou na lista. Mas cá entre nós, tá bem? Mas cá entre nós, só para constar, naquela primeira leva de revogação de visto, aqueles nomes, o Paulo Figueiredo falou todos. O Paulo Figueiredo falou todos aqueles nomes antes da revogação do visto. Eu me lembro bem ele falando, são 13 pessoas que nós colocamos na lista. E se você pegar, são 13, né, que foram para Casa do Chapéu. É o único lugar que eles podem ir, para Casa do Chapéu. Ou para Nova York, no Maranhão, não é? Ou então, para Riviera de São Lourenço, que é uma praia no litoral paulista, onde nós temos o metro quadrado mais caro do Brasil. O segundo, né, eu acho que perde apenas para um bairro bem tradicional, tá bem? Bem tradicional lá do Rio de Janeiro. E esse bairro, né, é planejado, onde os milionários têm suas mansões. Ela foi projetada assim para parecer Miami, é a Miami brasileira. Quem sabe, até uma dica para o ministro Luiz Roberto Barroso, que me parece, pelo menos o que dizem aí, é que o imóvel dele, o imóvel do Luiz Roberto Barroso pode ir a leilão. Você sabia disso? Pois é, dizem as más línguas ou as boas línguas que o imóvel do Marco Rubio pode ir a leilão lá nos Estados Unidos. Então, o Luiz Roberto Barroso compra uma casa na Riviera de São Lourenço, tá? Que é aí a Miami brasileira, né? A Sobloco que me pague, né? Que é a construtora que me pague esse merchandise aqui da Riviera, tá bem? É bem próximo aqui, 15 quilômetros, né? É muito top lá, tá bem? É bem legal. Então é considerada a Miami brasileira. Então esses meninos que perderam visto, venha para Riviera, ou então vão para Nova York, lá no Maranhão, aceitem o convite do ministro Flávio Dino e vão a Nova York, lá no Maranhão. Então, novas autoridades estão entrando aí. Aí, eu tô vendo aqui o comentário do The Works. Ele tá dizendo o seguinte: ué, a Globo não diz que o Marco Rubio estava escanteado? Parece que não, viu, o The Works? Parece que não, porque o Marco Rubio vai participar da reunião. Marco Rubio também já está solicitando aí, já solicitou, olha aí, ó, uma lista para poder sancionar mais autoridades brasileiras. Estados Unidos analisará nomes de mais autoridades brasileiras para revogar visto. Eu confesso que eu já perdi a conta, né? Até a presidente nacional do PSOL já se lascou, não é isso? Ficou braba. Ela recorreu e não sei o que, e foi lá e fez comentário dizendo que isso é uma injustiça contra ela, que não podem, tá bem? Que não podem, que coisa é essa, tá? Que coisa é essa que retiraram o meu visto, isso é perseguição política? Aí você vai nas redes sociais dela, tá cheio de ataques ao governo norte-americano, cheio de ataques aos Estados Unidos. Mas o gozado dessa turma é que eles não vão pra Miami brasileira, que é... Olha que na Riviera vai muito político, né? Eles não vão pra Nova York, no Maranhão. Eles gostam de ir pra Nova York, nos Estados Unidos, pra New York, meus queridos. Aqui está ele, Paulo Capelli, botando pra quebrar sobre os vistos revogados aí para novas autoridades brasileiras. O governo dos Estados Unidos analisará nomes de mais autoridades brasileiras para a revogação de vistos. Nesta semana, integrantes do Departamento de Estado consultaram o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo para avançar na questão.
Isso não quer dizer que as autoridades a serem indicadas por Eduardo Figueiredo serão necessariamente punidas com a perda de visto. Cada caso será analisado individualmente pelo governo de Donald Trump. O mapeamento, que engloba novas possíveis punições, ocorre em meio a um cenário complexo nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Ao mesmo tempo que o presidente Lula estabeleceu bom canal de diálogo com Trump, os Estados Unidos divulgaram nota oficial reafirmando as críticas ao ministro Alexandre de Moraes, apontando novamente o magistrado do STF como um violador de direitos humanos. Não entendi, não. Vocês entenderam? Não entendi isso, não. Eu vou repetir aqui, peraí, que eu não entendi, peraí. Magistrado do STF como um violador de direitos humanos. O quê? Valorizador dos direitos humanos? Foi isso que eu entendi, não, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí. Ó. Trump, os Estados Unidos divulgaram nota oficial reafirmando as críticas ao ministro Alexandre de Moraes, apontando novamente o magistrado do STF como um violador de direitos humanos. Ah, violador! Eu tinha entendido valorizador. Nem sei se existe essa palavra, né? Valorizador dos direitos humanos. Não, é violador, né? A gente tem isso no Brasil, gente. Não seria uma injustiça, não? Hein? Conta pra mim. Não seria uma injustiça, não? Não seria uma injustiça? Seja sincero, você que está me acompanhando aí e é uma pessoa justa, né? Não, gente. Chamar o Alexandre de Moraes de violador dos direitos humanos é uma injustiça. É uma injustiça. Vocês não acham? Hã? Ah, o Clezão morreu na cadeia, né? Ih, rapaz. O Felipe Martins ficou preso numa solitária. Vixe. Ah, ele jogou um monte de gente na cadeia e né, julgando assim, todo mundo meio junto, né? Sem individualização de penas. Ai. A ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela é outro ponto que marca o distanciamento nas posições da Casa Branca e do Palácio do Planalto. Diplomatas do Itamaraty afirmaram à coluna que, na conversa prevista com Trump, Lula buscará marcar posição sem comprar briga. Como é que faz isso? Eu não consigo entender, não. Eu não consigo entender como é que faz isso, marcar presença sem comprar brigas. Então, meus queridos... Ai, minha gente. E o Lulu caducando, e o Lulu só falando merda. Presta atenção. Lula define como mal colocada a frase em que chama traficantes de vítima. E Lula, coloca bem, bem mal colocada a frase, tá bem? Pensa num negócio esquisito, tá? Pensa numa coisa esquisita que você fez, tá, menino? Você se lascou dessa vez, tá bem? Você fez é a mesma história do Pix. Se a oposição souber trabalhar isso daqui, tá bem? Se a oposição souber trabalhar isso daqui, eles vão jogar sua popularidade de novo na lama. Igual fizeram com aquela história do Pix, né? Igual fizeram com aquela história do Pix. Lula define como mal colocada a frase em que chama traficantes de vítimas. Eduardo Bolsonaro foi pra cima, Nicolas Ferreira foi pra cima, toda a oposição brasileira foi pra cima do descondenado Luiz Inácio Lula da Silva por uma fala infeliz que até ele mesmo classificou como mal colocada. Ele se retratou nas redes sociais depois da declaração a respeito do narcotráfico. Beleza? Tá bem? Valeu. Vou dar um abraço todo especial para você nos acompanhando aí, onde quer que você esteja ligado aqui no nosso canal, beleza? Um abraço todo especial também para Gladys, lá nos Estados Unidos. Tudo bem, minha rainha? Bem-vinda aqui ao nosso programa. Muitíssimo obrigado pela audiência, beleza? Ô, gente, ninguém ajudou o programa hoje, tá bem? A Elaine Nana, durmo ouvindo. O celular fica no seu programa. Obrigado, querida. Deus abençoe. A gente precisa da sua ajuda, da sua colaboração. Então, faça o Pix aqui de qualquer valor e ajude o nosso programa. Tá bem? Qualquer valor que você ajudar,
será muito bem-vindo aqui ao nosso programa, desde que vindo de coração. O doutor André Marcília, ele foi para cima, igual o Eduardo Bolsonaro, arregaçou Luiz Inácio Lula da Silva, e o doutor André Marcília também foi para cima, e eu quero trazer aqui para você do nosso canal. Presta atenção. Bom, e o Lula agora acha que traficante é vítima do usuário. Será que o Lula dilmou? Antes fosse. O pior é que o Lula pensa exatamente assim. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou comentar com vocês sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu comentário, fecha o chat, clica no joinha. Clicando no joinha, você faz com que o algoritmo entenda que o conteúdo é relevante, distribui para mais gente, a nossa comunidade aqui cresce. E a gente tem uma novidade que no próximo vídeo eu vou anunciar para vocês, que a gente agora abriu a área para membros. Então a gente vai ter lá vídeos exclusivos e temos um monte de planos. A ideia é que a gente traga mais coisas para o canal. Até pensamos em lives, perguntas e respostas, histórias sobre censura, enfim, um monte de coisa que a gente está planejando. Mas se você já quiser se antecipar, clique no Seja Membro e venha fazer parte. Você vai ficar a par de tudo. A gente vai começar nesse final de semana a trazer conteúdos exclusivos para quem é membro. Muito bem. O Lula dilmou? Não, o Lula não dilmou. A Dilma a gente sabe, não só a Dilma como o sobrinho da Dilma, né? Ali o problema é outro, né? Ali o problema é meio... Eles são 13, como literalmente 13, né? O pessoal falava 13, o pessoal que era meio louco. Eu acho que é por aí. Agora, o Lula não é nada de louco. O Lula realmente, ele acredita nisso. Algumas pessoas falaram assim, não, mas ele não quis dizer que traficantes são vítimas, ele quis dizer que traficantes são responsáveis pelos usuários, assim como usuários são responsáveis pelos traficantes. Essa foi a desculpa que a esquerda deu, ou que parte do jornalismo deu. Bom, parte do jornalismo falou que foi gafe, etc. Mas, enfim, as pessoas quiseram explicar o fato dessa maneira, que era não vítima, mas era responsável. Os usuários são responsáveis pelos traficantes também. Bom, seja o que for, a questão é que isso está errado, porque isso tem a ver com uma visão de glamour a respeito do que é tráfico de drogas e do que é criminalidade no país. E isso é muito sério, porque é uma forma de pensar do Lula, do PT e das esquerdas. Eles acreditam que existe uma glamorização no crime. Eles tratam a questão não só das drogas, mas enfim, tem aquela Tilbury que fala que existe uma lógica social no assalto, que existe uma lógica social na cervejinha, né? Na tal da cervejinha, que o cara rouba o celular para tomar uma cervejinha. Quer dizer, essas pessoas todas pensam dessa maneira. Aliás, eu estou aqui para ver, daqui a pouco o Frei Chico, que gosta tanto de sindicato inútil, né? Já fez o sindicato dos aposentados, talvez faça aí também agora o sindicato do assaltante. Fica a ideia para a esquerda, fica a ideia para o Frei Chico, que gosta tanto de sindicato, gosta tanto de sindicalismo, assim como as esquerdas. Veja, a gente precisa entender que essa vitimização, essa glamorização do crime é um problema, porque impede o real combate à questão. Quando você acha que aquilo tem muito glamour, quando você acha que a pessoa a quem você deve dedicar o seu combate, ele é vítima, bom, então ele não pode ser combatido. Como é que eu vou combater alguém que é vítima? E todo mundo é vítima dentro dessa visão, dessa lógica de esquerda. Tem um livro, que obviamente não está aqui, porque sempre que eu quero algum livro, ele nunca está perto de mim, mas de um autor italiano, um professor italiano de direito chamado Daniele Giglioli, e ele diz no seu livro, é um livro sobre o vitimismo, como o vitimismo destrói, inclusive, o direito, né, chama A Crítica da Vítima, o livro, e ele chama Daniele, porque lá na Itália Daniele é nome masculino. Mas o fato é que ele diz no livro dele que a vítima é para a esquerda o herói do século. E é disso que se trata. Então a esquerda vê o vitimismo como uma forma heróica de existência. E isso é um problema sério. Repito, no momento em que você enxerga alguém como vítima, você não vai combater. Não, ele é vítima, ele não tem que ser combatido. Não, ele é vítima, ele é intocável, ele é inimputável, ele não pode ser responsabilizado, ele é alguém que tem que ser só cuidado. E dessa maneira, aqueles que promovem, por exemplo, o tráfico de drogas e a criminalidade,
criminalidade não são combatidos, são acolhidos por esse regime de esquerda. Isso é uma das causas de nós termos hoje uma criminalidade prosperando e de nós termos, inclusive, a polícia sendo vista como opressora. E nós não é novo, temos a todo momento notícias, como tivemos em setembro, de um delegado morto, um ex-delegado, né, um delegado aposentado morto na Praia Grande, porque não deram a mínima para ele, não cuidaram dele, ele foi aposentado e largaram o cara ao relento, porque ele é o opressor, não é? A polícia é a opressora, o criminoso é que é a vítima. Essa é a lógica que faz com que o nosso Estado esteja de ponta cabeça, como o mapa do IBGE do governo Lula, o mapa mundi do IBGE, que eles inverteram e deixaram de ponta cabeça. Dessa maneira, óbvio, prospera o crime e você, que é a verdadeira vítima da criminalidade, tem que ficar em casa ainda ouvindo essas bobagens do Lula. Muito bem, para você que está aqui com a gente, nos acompanhando, bem-vindos a bordo e obrigado pelo seu carinho. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Dr. André Marcília, ele é um verdadeiro guerreiro, né? Arrebentando com tudo aí para você que está conectado aqui comigo, nos acompanhando onde você estiver. Olha isso daqui, ó. Estados Unidos impõe sanções a Gustavo Petro, presidente da Colômbia. A decisão inclui a aplicação de restrições a pessoas próximas do esquerdista, como sua mulher, seu filho mais velho e também um aliado político. Sabe o que foi que aconteceu aqui? Magnitsky no Petro, esse cara aqui da Colômbia, amigo de Luiz Inácio Lula da Silva. Parece que os parceiros do Lulu estão todos entrando aí na Lei Magnitsky, ou a Lei Magnitsky entrando neles, né? Minha gente, vai se mexer com os Estados Unidos, vai se meter. Não era esse aqui que estava lá todo bonitão dizendo que as Forças Armadas dos Estados Unidos deveriam se revoltar contra Donald Trump, não atender, atender aí o pedido ou aquilo que solicitara Donald Trump. Olha aí, e agora tá aí, acabou de sofrer a Lei Magnitsky. Ó, presta atenção aqui, ó, para você que tá ligado comigo. Advogado de Trump cita Petro e cobra bancos por sanções a Alexandre de Moraes. Instituições financeiras colombianas anunciaram rápida adesão às exigências dos Estados Unidos, enquanto indefinição segue nas brasileiras. Aqui no Brasil é sempre aquela miguelada, né? Eles sempre dando aquela miguelada. De Luca utilizou as redes sociais para comparar a postura das instituições financeiras colombianas às brasileiras, né? Ele comparou as instituições financeiras colombianas com as brasileiras, de modo a referir-se à aplicação da Lei Magnitsky, considerada uma das punições financeiras mais severas dos Estados Unidos a estrangeiros. Bancos colombianos anunciam que pretendem cumprir as sanções dos Estados Unidos contra Petro e sua família. Começa a escrever o advogado. Qual é a situação dos bancos brasileiros após a designação de Alexandre de Moraes? Meus queridos, eu estou percebendo, né? Que logo a gente vai ter aí realmente punições severas contra as instituições brasileiras. As instituições financeiras, tá? O Banco do Brasil processou o Gustavo Gaia, porque o deputado disse, né, que eles vão ter aí um grande prejuízo, tá? Na mesma discussão, o advogado lembrou que o BNP Paribas, esse é aquele banco francês que a gente já falou muito sobre ele, já recebeu a penalização de quase 9 bilhões por violar sanções norte-americanas, ao movimentar recursos do Sudão, do Irã e também de Cuba. Ele disse que o episódio envolveu sanções semelhantes às aplicadas a Gustavo Petro e a Alexandre de Moraes e sugeriu que o descumprimento dessas medidas pode acarretar consequências graves também para as outras instituições financeiras. O advogado ainda observou que os bancos brasileiros apresentem respostas
contraditórias, apresentam, né, respostas contraditórias sobre o cumprimento dessas sanções. Enquanto isso, as instituições colombianas teriam agido rápido depois de os Estados Unidos sancionarem Gustavo Petro na sexta-feira, dia 24. Parabéns às entidades, né, financeiras aí, os bancos da Colômbia, que, diferentemente do Brasil, já entenderam o recado. E o que acontece? Já foram para cima e vão cumprir aí o que diz aí as obrigações, né, para eles continuarem participando do Banco Mundial, né, do sistema mundial, que é o sistema americano. Você que está ligado aqui comigo, olha só, meus queridos. Operações dos Estados Unidos no Caribe são um recado a ditadores, é o que diz especialista. O professor afirma que as ações de Trump buscam conter a influência de regimes autoritários na América Latina. Ô, gente, eu já vou trazer aqui o artigo completo para você, tá? Mas enquanto isso, por favor, vai dando uma moral aí pro canal do Gordinho através de um Pix, qualquer valor. Você ajuda demais, você colabora, contribui aqui com o nosso programa, tá? Então, por favor, ajude aqui o nosso canal e dê aí um sustento ao nosso programa. Deixa eu agradecer aqui a Elaine Garcia, mandou 10, obrigado. José Barbosa Correia também mandou 10. Muitíssimo obrigado. Você que está acompanhando o nosso canal, caso você queira ajudar o nosso programa, mande um Pix aí de qualquer valor, será muito bem-vindo aqui, ajude o nosso canal e fortaleça aqui os nossos ideais. Também nós temos uma meta para cada vídeo, uma meta para cada live, e nós estamos bem distante aí de alcançar. Então, por favor, ajuda aí. Olha só, você sabe que essa semana os Estados Unidos enviou o maior porta-aviões lá para o Mar do Caribe, né? Já estão fazendo operações lá, tá bem? Mas deixa eu falar um negócio aqui para você, ó. O professor de Relações Internacionais, Gabriel Cepulani, ele afirmou em entrevista ao Jornal da Oeste, nesta sexta-feira, dia 24, que a movimentação de aviões militares dos Estados Unidos na região do Caribe não representa uma preparação para a guerra. Na visão do especialista, trata-se de um recado estratégico às ditaduras de esquerda da América Latina. A medida busca demonstrar força diante de regimes que eventualmente tentam interferir nos interesses dos Estados Unidos da América. Para Cepulani, os aviões não estão no Caribe para atacar. Eles servem mais para mandar um recado às ditaduras da região, especialmente as de esquerda. O professor acrescenta que o caso mais simbólico é o do ditador Nicolás Maduro, pela relevância geopolítica do país e pelo tipo de regime estabelecido em Caracas. O analista destacou que o atual presidente norte-americano, Donald Trump, mantém um perfil historicamente pacífico em relação às campanhas militares. Ele não gosta de guerras longas. Se houver algum ataque, deve ser pontual, como o que ocorreu no Irã. Cepulani avalia que o poderio militar dos Estados Unidos é incomparável, que nenhum país do continente tem condições de confrontar com a potência norte-americana. Na avaliação do professor, uma eventual operação terrestre seria basicamente cirúrgica. Segundo ele, o Washington dispõe de ampla estrutura de inteligência e recursos para enfraquecer a presidência de Nicolás Maduro. Não é presidência, né? O regime. E, eventualmente, retirá-lo do poder. Não se trata de uma guerra ampla, muito menos de uma guerra a longo prazo. Ao ser questionado sobre o direito internacional, ele define que ações terrestres, até que ponto um Estado pode classificar o grupo como terrorista. O professor explicou que os conceitos variam conforme o contexto político. Em certas interpretações, o terrorismo não se limita a motivações ideológicas.
Se entendermos terrorismo como ações extremas de violência que interferem em governos, grupos como o PCC e o Comando Vermelho poderiam ser enquadrados dessa forma. O professor citou o caso de assassinatos em locais públicos e ataques contra autoridades como exemplo de práticas com características terrorísticas. Olha só. Então, meus queridos, o que acontece? É aquilo que a gente sempre falou aqui. O Donald Trump, ele só está fazendo pressão para derrubar aí o desgoverno de Nicolás Maduro. Os três patetas, né? Os três patetas. Presta atenção nos três patetas. Brasil, Lula, Petro, Nicolás Maduro. Brasil. Trump inseriu uma taxa de 50%. Retirou visto de cidadãos não, né? Autoridades, cidadãos e autoridades brasileiras. Os Estados Unidos também inseriu Alexandre de Moraes na OFAC com a lei Magnitsky. E os 50%, né, que aí é diretamente ligado ao Lula, causa consequências ao Lula e o seu governo, ou seu desgoverno. Aí nós temos uma situação também na Colômbia, onde o Petro, né, nós acabamos de falar, acabou de receber a lei Magnitsky, Gustavo Petro, que também faz parte aí dos três patetas, e também o Nicolás Maduro, que está recebendo uma força bem maior do que Lula e também do que o Gustavo Petro, onde os Estados Unidos está presente no Mar do Caribe com uma grande potência, tá bem? Uma grande potência, tá? O Trump, ele enviou o maior porta-aviões do mundo. Ele é um monstro dos mares. Ele tem uma tripulação de cerca de 4.500 pessoas, pode transportar 75 aeronaves e é alimentado por 2 reatores nucleares para poder rodar anos sem parar. Sabe como é que é o nome? Toneladas de democracia. Você não ouviu errado. Toneladas de democracia. É muita potência, não é não? É muita potência. Para você que já chegou e está comigo, seja bem-vindo, colabore com o nosso programa, se possível for, ajude com o Pix e deixe um comentário aí, 47 é o que você vai comentar agora, tá bem? 47. Grande abraço para Elaine Nana, perguntando se eu tô me cuidando, minha flor, tá bem? Ângela Emília, abraço também ao Marcos Lira, está nos acompanhando. O Franklin é o nosso membro, obrigado Franklin. Continue renovando, tá bom? A membresia aí. Obrigado por ajudar a gente mensalmente aí com uma pequena mensalidade, beleza? Obrigado, tá bem? Se você quer se tornar membro do nosso canal também, torne-se membro do nosso canal. Agora você já pode se tornar membro também pelo iOS, né? O iPhone, galera do iPhone aí, pode se transformar, se tornar membro do nosso canal também agora pelo iPhone, que antes não dava, né? Teria que ser pelo computador ou por um celular Android, beleza? Então continuamos aqui com o nosso canal, para você ligado aqui comigo. Toneladas de democracia, gostei aqui do comentário, tá aí o toneladas de democracia, tá ali, ó. Toneladas de democracia, olha isso, gente. 4.500 pessoas, 75 aviões, é tocado por 2 reatores nucleares que podem, né, manter aí por anos, manter o bichão ligado por anos. Toneladas de amor. Não tem uma música desse jeito, né? Toneladas de paixão, tô carregando toneladas de paixão. Olha a paixão do Trump aí pelo Maduro. Tudo isso daí, gente, para combater o narcotráfico.
O problema é que o ditador venezuelano, ele é narcotraficante. Ele é o dono de um cartel de drogas. Quanto tempo vocês ficaram ouvindo que o Maduro era um cara mau? Luiz Inácio Lula da Silva, né, que falou isso, né? Quanto tempo vocês ficaram ouvindo que o Maduro era um cara mau? Pois é, minha gente. Fala, Zé Luiz Inácio Lula da Silva. Ô Lula, o Trump, ele é tão legalzinho. O Maduro, ele é tão legalzinho, Maduro, que os Estados Unidos mandou até esse presentinho aí pra ele. Tão bonitinho que ele é, né? Um cuti-cuti. É legalzinho ele, um cara legal, um cara da paz, um cara da moral. E aí está os Estados Unidos explodindo tudo. Toneladas de democracia. Olha o toneladas de democracia aí. Meu Deus do céu, gente. É o maior porta-aviões do mundo. O gozado é que o Maduro é um morde e assopra do caramba, né? Pensa num cara bipolar. Uma hora ele xinga o governo americano, uma hora ele vai lá e se humilha, pede clemência. Aí uma hora ele diz que tem 5.000 mísseis russos, segundo ele, os mais poderosos do mundo. E agora, simplesmente, depois disso, os Estados Unidos chegam assim, bem pertinho. Parece um jogo de damas, né? Ou um jogo de damas, um jogo de tabuleiro. Um jogo de damas, ou um jogo também de xadrez, né? Você vê assim que o cara vai aproximando, né? Um mexe a pedra, o outro vem. Um mexe a pedra. Maduro pula pra cá, o Trump. Ele pula pra cá, o Trump. Ele pula pra lá, o Trump. Onde ele vai, ele dá de cara com uma barreira chamada Estados Unidos da América. Onde ele vai, ele bate a cara contra a parede. Contra a parede. E Donald Trump tá chegando com tudo. E o Dr. Jeffrey Chiquini vai falar sobre o nosso querido Fux. Fux tá arregaçando com a esquerda, não é? Rapaz, cuidado, viu, Fux? Não anda de avião não, Fux. Né? Não anda de avião por aí não. O Fux é hoje o resgate moral daquilo que ainda sobrou do STF. O Fux vai salvar ainda o Poder Judiciário. Fux vota contra a liminar de Barroso que ampliava aborto legal a enfermeiros. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Vejam só esse absurdo. E é por isso, fazendo esse aposto, que precisamos com urgência de uma reforma do sistema de justiça. Hoje o STF vota mais, decide mais, de forma monocrática do que em colegiado. Isso significa que um único ministro decide mais casos do que a própria corte. Veja só, o Código Penal traz casos em que o aborto é permitido, tá? Artigo 128 do Código Penal. Mas olha só o que vai dizer. Não se pune o aborto, então não é crime de aborto praticado por médico. Então o legislador, o povo, o Congresso Nacional fez essa ressalva a médicos. Quando? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Perfeito. Se há risco de vida à gestante, tá? O médico pode dar prioridade, preferência em salvar a gestante e daí realiza o aborto. E esse aborto aqui, ó, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Olha só, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante. Então a gestante, ela quer abortar. Ou quando incapaz, às vezes tem algum retardo ou é menor, de seu representante legal. E aqui está a discussão. O Código Penal diz que esse aborto só pode ser feito por médico. Aí o Barroso vem nessa DPF aqui, de forma liminar, monocrática, ele dá uma canetada e diz o seguinte: não, enfermeiros também podem fazer esse aborto humanitário. Como assim enfermeiros? O código fala que só médico. Não, eu, Barroso, que sou a favor do aborto, porque ele o é, já vou mostrar, entendo agora que enfermeiros também podem
fazer esse tipo de aborto aqui. E mais, não precisa nem de boletim de ocorrência. Basta a gestante chegar no hospital, falar para o enfermeiro que foi abusada, que está grávida de um abuso sexual, que faz o aborto. Olhem que absurdo isso. O Barroso disse, temos até que pegar ar, né, para falar sobre esse tema, que o enfermeiro pode fazer esse aborto e que não precisa nem de boletim de ocorrência. Ou seja, a vítima não precisa nem numa delegacia falar que foi abusada. Basta ela chegar numa UPA, falar que foi abusada. Ah, não tem médico, minha senhora. Ah, vem aquele enfermeiro ali. E o enfermeiro, sem boletim de ocorrência, faz o aborto. Graças a Deus, existe um ministro que é hoje o único juiz de carreira nessa corte, que vem e dá uma decisão. O Fux deu uma decisão agora contra o Barroso, dizendo o seguinte: ministro defendeu que a ampliação do procedimento deve ser debatida e criticou a dispensa de boletim de ocorrência em casos de estupro. Fux disse: existe uma legislação sobre isso, o poder competente para legislar sobre matéria penal é o Congresso e o Congresso já decidiu sobre isso. Então o Fux joga água na cerveja do Barroso, abre essa divergência e agora o julgamento é suspenso porque o Gilmar Mendes pediu vista. Vejam só, o voto do Fux foi apresentado no julgamento da DPF, proposta pelo PSOL. Claro, é essa gente abortista que discute a ampliação do aborto legal. Fux afirmou que o STF não pode criar um direito constitucional ao aborto por via judicial e que o tema deve ser tratado pelo Congresso Nacional. Finalmente, mais uma vez, o juiz de carreira sendo sensato e julgando conforme a lei. Agora, o Barroso deixou um legado muito ruim, né? O último voto da carreira do Barroso foi também sobre aborto. Olha só, antes de ir embora, no último dia de STF, o Barroso decidiu isso daqui, ó. Ministro Barroso vota pela descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. O Barroso deixou muito claro ser a favor do aborto e agora o Fux está resgatando o que sobrou da moral desse tribunal e o que sobrou da responsabilidade legal dessa corte. Mais uma vez, meus parabéns ao juiz de carreira. Ministro Fux está salvando o poder judiciário brasileiro. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, professor de Direito Penal e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Muito bem, meus amores. Para você ligado na programação do A Bordo Notícias, como é bom ter você por aqui. Luiz Fux, né? E tá sendo odiado pela esquerda, viu? Sendo odiado pela esquerda. A gente viu aí jornalista dizendo que ele tem que pedir conta, que ele tem que juntar o que é dele e se mandar fazer aí igual os outros estão pretendendo fazer, né? É se mandar, é cair fora. É o que a esquerda diz, né? A gente ouviu aí Reinaldo Azevedo dizendo isso, que é a hora de ir embora. Engraçado que, não, impeachment não, ele tem que renunciar, é o que eles defendem, né? Por quê? Para não defender essa questão do impeachment de ministro, né? Porque ao defender impeachment de ministro, pode também configurar que eles teriam que defender o impeachment de outros ministros, tá bem? Presta atenção. Você que é bolsonarista e tem apreço pelo trabalho do Bolsonaro e pelo que o Eduardo Bolsonaro faz, não dê mais o voto em quem não apoia as ações do Eduardo Bolsonaro contra a tirania do judiciário, inclusive as figuras como o senador Cleitinho. Foi polêmica essa semana, né? Foi polêmico essa semana. Eu vou trazer para você, porque faz parte aí da nossa semana, né? Para você relembrar. Pergunta do jornalista. Cleitinho, você não seria senador se não fosse a ajuda do presidente Jair Messias Bolsonaro.
presidente Jair Messias Bolsonaro, em decorrência da facada, está em casa sem poder se tratar, porque ele está sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Sem preocupar-se consigo, ele está preocupado com o Brasil. Gostaria de indicar pessoas que não entrariam no jogo do sistema e teriam a mesma independência que eu e disposta a sofrer o que eu estou sofrendo. Resposta do Cleitinho? Ele disse isso literalmente, tá? A minha dívida com o Bolsonaro já está paga. Ele falou isso literalmente, tá? Literalmente. Eu vou botar aqui o áudio para não ser injusto, né? Eu vou colocar aqui o áudio do que o Cleitinho falou quando o jornalista perguntou para ele se ele votaria em alguém que o Bolsonaro indicou. Não, às vezes não, dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Depende. Se eu achar que eu não tô com os mesmos pensamentos que esse candidato que o Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Eu falei, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, né? Não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. Minha gratidão é com ele. Mas é uma gratidão que eu também paguei ele, pago. Essa gratidão eu já paguei. Já paguei, pô. Sou senador 2 vezes, pagou como? Hã? E aí o cara pergunta, tá, mas se for o Eduardo, repito, aquele que está na pesquisa GERP, o GERP, né, GERP, na pesquisa GERP, que segundo a pesquisa já está lá como alguém que ganha do Lula no segundo turno. Eu não estou dizendo que eu acredito em pesquisa, nem que eu acredito em urna eletrônica, mas, entretanto, porém, todavia, são dados importantes. O que ele diz? Apoiando ele em 2022, votando nele, então não é porque vai chegar para ele e falar, tem esse candidato que eu vou apoiar aqui. Não, se eu não concordar, eu não vou apoiar, não. Entendi. Quais seriam... Aqui é razoável, né? Se eu não concordar, eu não vou votar, não. Eu também diria isso. Certo? Porque existe a probabilidade, estou falando da probabilidade, de nego usar da situação, ainda está muito alta, tá, Max? Só para você saber. Existe a probabilidade do Bolsonaro ser chantageado, sofrer mais ainda, e meio que o Valdemar da Costa Neto, que é um canalha, indicar alguém bem canalha. Tá aí então, meus queridos, para você ligado na programação do Abordo Notícias. Foi polêmico isso, hein? Foi polêmico. O que eu acho mais engraçado, toda vez que alguém faz uma burrada, a pior burrada é o vídeo corrigindo a burrada, né? Fica mais burrado ainda. Fica mais burrado ainda, exatamente. E foi a mesma coisa que o Cleitinho fez. A burrada que ele fez e depois o vídeo que ele foi fazer pedindo desculpas, né? Pediu desculpa pra família Bolsonaro, falou igual o Lula, né? Fez igual o Lula. Falou que, não, eu disse A, mas eu queria dizer B. Eu disse B, mas eu queria dizer C. Mas é fato, meus queridos, é fato, tá bem? Que foi bem esquisita essa fala do senador Cleitinho em relação a Jair Messias Bolsonaro, né? Esse papo de minha gratidão, minha dívida com o Bolsonaro já tá paga, esse negócio aí a gente sabe muito bem o que é que se parece, não é? Você sabe muito bem com o que é que isso se parece. Para você que está só chegando agora, não se esqueça do like, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de ajudar o nosso programa. Está aqui comigo, comenta 103 e já comenta também aí o número do seu like, tá bem? Ou o nome da sua cidade, que eu vou mandar um beijão especial para você. Comenta o nome do seu like, o número do seu like, o nome da sua cidade, que daí eu vou mandar um abração todo especial, um cheiro no seu cangote. Alô, minha querida Gladys, comentou 103, foi a primeira a comentar. Obrigada, ela está em Falls Church, na Virgínia, nos Estados Unidos. A Anelísia Carvalho está comigo também, me acompanhando lá no Mato Grosso do Sul, né? Valeu, minha querida, Deus abençoe. Flávio, ela está em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Flávio Mendes, 103, Belo Horizonte, Minas Gerais, está ligado no nosso gordinho. Valeu, Flávio, Deus abençoe, queridão. Parabéns pelo trabalho, excelente gordinho. Valeu, brigadão. Valdecir, ou Aldecir, é Valdecir, né? Boa noite. Uruguaiana, Rio Grande do Sul, aquele abraço. Muitíssimo obrigado aí pelo carinho, muitíssimo obrigado pela audiência aqui no nosso programa. Genisvan Fidelis Pereira, 103, Curitiba.
Odila Faustino 103, moro em Lins, interior de São Paulo. Valeu, querida, Deus abençoe sua vida. Muitíssimo obrigado aí pelo carinho, muitíssimo obrigado pela audiência aqui no canal Abordo Notícias. Muito bem, enquanto isso, você que está ligado aqui comigo, vai se achegando, metendo o dedo no like, vai compartilhando também e levando para frente todo o nosso conteúdo aqui no canal Abordo Notícias. Como é bom ter você por aqui no nosso programa, é sempre um prazer enorme estar com você. 11 95275 3898 para você ajudar o canal, para você fortalecer o Abordo, sempre com um Pix especial aí, sempre dando essa força, essa moral pro nosso canal. Não se esqueça, minha gente, que o nosso programa precisa e muito de você. Não se esqueça que nós precisamos dessa sua ajuda maravilhosa aqui no nosso canal e é muito importante quando você ajuda o nosso programa, tá bem? 11 95275 3898. Dê uma força e ajude aqui o nosso canal. Seu Pix faz toda a diferença, tá dizendo a minha querida Glares, obrigado. Edneia 103, São Paulo, capital. Rubinho Tomás está aqui comigo também. Parabéns, Gordinho, pelo seu trabalho. Parabéns, Gordinho, seu trabalho é top. Obrigado. Fico feliz da vida por receber elogio aí de vocês, que são pessoas maravilhosas que estão sempre comigo aqui no nosso canal, o Abordo Notícias. Enquanto isso, você que está aqui comigo, não se esqueça, gente, de ajudar o nosso programa, não se esqueça de dar essa moral, beleza? Somente 2 colaborações até agora. Se você puder, ajude o nosso canal. Qualquer valor aí, você vai fortalecer aqui o nosso programa. 11 95275 3898. Se inscreva e ative as notificações.